Mas hoje eu tô me especializando como MBA em tricologia, Sim. que é uma área que tem brilhado muito meus olhos e assim, eu vejo cada vez mais a importância dos cuidados com o cabelo. Conforme a gente conversou também nos bastidores, muitos pacientes do sexo masculino, eles esperam, como é um pouquinho, não todos, mas é um pouquinho mais relapso, fala assim, vai deixando, e o cabelo vai caindo. Nisso, o transplante, ele é uma excelente opção, mas você pode tratar antes do transplante. Muita gente acha que vai fazer o transplante e vai parar ali o tratamento. Não. Se você tem uma alopecia androgenética que você herdou do seu pai, dos seus avós e por aí vai, você vai continuar esse tratamento pro resto da tua vida. A não ser que seja muito possível também totalmente, né, calvo. Então assim, chegar nesse ponto, então a gente deixa, tem pontos, na verdade, os cirurgiões ou os dermatologistas, eles deixam um pouco mais de cabelo e retira dessas localidades ao redor. Vou falar bem a grosso modo, né? Tá. Porque aqui tem menos receptores androgênicos. O que é isso? É a 5-alfa-redutase que faz com que caia o teu cabelo. Eu tenho, tá? Então isso eu fui herdei do meu avô. Mas com tratamento adequado, eu não deixo com que ele caia. Então em picos de estresse, que todo mundo tem estresse, né? Quem que não tem na vida? Sim. Então às vezes eu sinto meu cabelo, ele vai afinando e eu já vou lá e faço tratamento. Então eu corto. Então não vou esperar chegar ao ponto de cair. Eu não me vejo calvo, assim como muita gente não se vê, e esperar cair para esperar o transplante. Só que depois do transplante também tem o pós-tratamento. Você vai dar uma continuidade clinicamente com procedimentos. Então não tem como se escapar disso, entendeu? Muita gente acha que vai pagar lá os seus 20, 30, não sei quanto tá agora uma consulta e junto com o procedimento cirúrgico, mas você precisa dar continuidade nesse protocolo pro resto da vida, porque é uma herança genética. Eu reparo muito isso porque, por exemplo, eu gostava muito do meu cabelo. Sim. Quando eu era mais novo. Tinha cabelo pra caramba. Tá. Mas quando eu comecei 21 pra 22, esse cabelo pra caramba começou a sumir aqui, nessa região de cima. Ok. Aqui ainda cabelo pra caramba, se crescer fica desse tamanho. Mas Ok. aqui foi sumindo. Aí eu falei, meu, e agora? Eu falei, eu não vou fazer um procedimento, nem tinha, pelo amor de Deus, não tinha nem dinheiro pra isso, Sim. né? Aí eu falei, meu, vou me adaptando. Aí fui me adaptando. Aí fui cortando, fui tal. Aí ia no barbeiro, faz assim, tal, dá pra dar uma disfarçada tal. Aí comecei a disfarçar. Chegou uma hora que eu zerou. Sim. Aí todo mundo sempre me perguntou o seguinte: isso aí não sei se é mito, agora você me responder essa pergunta. Seu pai é careca? Todo mundo sempre me perguntou isso. Aí eu vou te fazer outra pergunta. Meu pai tem cabelo pra caramba. Meu avô, de parte de pai, tem cabelo pra caramba. Na parte da minha mãe, todos os meus tios são calvos. Então, aí você tem uma herança ali, por mais que seja um pouco mais distante, mas tem uma parte genética sim, tá? E aí nós temos outras questões, mas é que assim, nós temos uma consulta de tricologia, a gente leva em média 1h30. Legal. 1h30, porque nisso você vai puxar tudo, né? Como que é a vida desse paciente? Lembra que eu te falei no começo? Água, dormir, sim. E você vai puxando até você encontrar até qual shampoo o paciente está utilizando. Então a gente vai fazer a prescrição devidamente com o que o paciente está te falando e por aí vai, entendeu? Então assim, nisso a gente entra nesse assunto consulta. Então cada paciente deve ser tratado de forma personalizada. E aqui eu tô te falando, essa questão de quantos anos você falou que começou a cair o teu cabelo? 22. Se você tivesse tratado, talvez não, se tivesse tratado naquela época, você talvez não teria chegado ao ponto de calvície, né? Então, se a calvície, ser calvo, muita gente não se vê. Embora você ficou bacana. Eu acho que você já até acostumou aí. Acostumei pra caramba. Então, tem gente que não se vê e vai lá e faz o quê? O transplante capilar. Agora tem um outro problema aqui. Cresceu igual você tá vendo aqui já, o que precisa raspar, já fica agoniado. Fala, nossa, tá gigante, precisa raspar. É que essa área normalmente é a área doadora, que a gente não tem esses receptores que fazem com que o nosso cabelo caia. Então a gente pega daqui, a gente não, né? Cirurgiões, dermatologistas propriamente também habilitados. Então eles colocam na região da região doadora e colocam na região que tem os receptores. Só que daqui não tem esse receptor. E aí você precisa continuar o tratamento porque essa região, os cabelos que ainda estão ali, você precisa mantê-los, tá? E nós temos um grande problema. Às vezes a própria cirurgia pode ser que não dê certo. Então a prevenção é o melhor remédio. Ainda assim, então começou a ver que tá tendo queda de cabelo, começou a perceber que tá tendo, procura um especialista na área. Mulher é muito mais complexo, porque a gente tem questão de vários hormônios, temos questão de ferro, ferritina, tireoide, né? Então assim, é muito complexo porque a mulher ela fica muito fragilizada
mulher para cabelo. Cabelo mulher é tudo, né? Então a gente vê aquele aspecto de árvore nessa região e começa a fazer isso mais central. O homem tem nas entradas, começa na coroa e começa a abrir cada vez mais. Então, assim, a gente consegue ter cada vez mais hoje essa medicina estética, né? De uma forma geral, temos avanços e conseguimos, com procedimentos, sim, reverter esse quadro. Um adendo, né, que o pessoal me perguntou também, vou aproveitar para responder no Instagram. Sim, tá? O pessoal me perguntou, pode lavar os cabelos todos os dias, tá? Eu prefiro que lavem os cabelos todos os dias do que não lavar. Porque não lavar, nós estamos no país tropical. Então, o que ocorre? Quando você está em um país tropical, você tem um excesso de sebo. E esse excesso de sebo pode dar dermatite seborreica e aí mudar totalmente uma microbiota da região do couro cabeludo. Boa, tem umas perguntas no chat aqui, posso fazer então? Pode, claro. Falando o seguinte, qual a diferença entre harmonização facial e botox? Acho que você falou um pouco, mas... Posso falar uma coisa? A harmonização facial, ela é um nome, foi um nome dado do que a gente já fazia antigamente, tá? Isso aí foi depois, meados de 2015. É você olhar pro rosto do paciente e falar assim, olha, Diego, você precisa de um preenchimento em tal... As pessoas linkam muito com preenchimento, mas não é só isso, né? Você precisa de um bioestimulador, ou seja, o que é o bioestimulador? Ele vai produzir mais colágeno, elastina, dá aquela puxadinha de leve de uma forma natural. Então você precisa fazer um peeling químico para dar uma descamada, produzir mais colágeno, melhorar essa questão, até mesmo que a pele está um pouco mais opaca. E por aí vai, é você montar um protocolo personalizado para o teu paciente. Isso é uma harmonização mais completa. Então precisa preencher os lábios. Essa não é diferença, né? É um nome que foi dado para você avaliar o teu paciente. Boa. Harmonização, harmonizar. Boa. Tem uma outra aqui. Qual o segredo para reduzir a oleosidade do rosto? Tem algum segredo? Olha, o segredo é passar com o profissional. Ponto 2. Utilizar com toda certeza um sabonete para diminuir. Tem sabonetes e sabonetes. Tem sabonetes que eles vão fazer como se fosse um esfregão na pele. Isso não é legal, tá? Então essa questão tem que ser muito bem avaliada. Então, utilizar um sabonete que seja o mais... possivelmente especializado não, mas assim, específico para tua pele, né? Às vezes a gente demora um pouquinho até para achar um sabonete, a gente não pode ter um sabonete tão abrasivo, porque tudo que você retira demais o sebo, tem alguns sabonetes até que sente uma sensação de alívio e tudo mais, mas assim, essa questão, tudo que você retira muito, você também dá um efeito rebote e produzir mais. Então, a ideia pode utilizar sim o sabonete, a gente às vezes faz uma prescrição de algo também de uso contínuo para casa, que é o skincare, mas o uso do sabonete adequado é fundamental. Tem outra, vamos embora, o pessoal tá mandando bastante perguntas, obrigado a todos vocês que estão participando. Como saber a hora de parar de harmonizar o rosto? Porque vejo muitas pessoas ficando ridículas com isso, olha lá, o pessoal tá polemizando. Diego, é muito complexo, porque assim, como eu vou te explicar de uma maneira geral, as pessoas, muitas vezes elas perdem um pouco, isso tá caindo por terra também, tá? Então o pessoal hoje tá falando assim, opa, acho que exagerei um pouco, né? Até os próprios profissionais, eles acabam, né, se empolgando um pouquinho. Então, quando? Isso é variável de pessoa para pessoa. Acho que também cabe ao profissional falar pra pessoa, olha, vamos esperar um pouquinho, você quer colocar 3 ml. Teve uma vez eu te colocar um caso bem claro, tá? Uma menina de 20 anos chegou e ela queria colocar, chegou pra mim e já falou, olha, quero colocar 3 ml nos meus lábios. Eu olhei pra ela, falei assim, olha, tamanho do teu rosto, olha o tamanho dos teus lábios, não cabe 3 ml aí. Ela falou assim, mas eu quero um lábio grande, continuo insistindo. Eu falei assim, olha, podemos colocar um ponto alguma coisa. Tá. E ela, sinceramente, ela não quis, ela queria pôr, foi ela e a mãe dela. E ela voltou, acho que uns 4 dias depois que ela passou comigo, uns 4 dias, ela foi em uma X clínica e esse lábio dela tinha descido o preenchedor pra cá, ela colocou os 3 ml que ela queria, só que o preenchedor subiu e ficou algo assim. E aí ela veio me perguntar, me ajuda? Eu ajudei. E aí entra aquela questão, né? O menos é mais. Então, sim, eu sempre começo com menos. Quem é meu paciente sabe disso. A gente começa sempre com menos. Sempre começo assim. Começa com pouco,
A gente observa quanto esse preenchedor vai aumentar, porque ele é higroscópico, ele puxa água para a região. Quanto mais, então de novo, quanto mais água você bebe, melhor será o resultado com o teu preenchedor. E de uma forma geral, né, com todos os tratamentos. A gente conseguiu resolver esse caso desse lábio dessa menina, e isso ficou marcado para mim porque ela chegou chorando, ficou bem desesperada pela quantidade de preenchedor que foi colocada que ela queria. Então assim, isso vai muito também do próprio profissional fala assim, olha, não é cabível essa quantidade no teu caso, podemos colocar menos, observar e no teu retorno, talvez a gente coloque um pouco mais. Isso é uma pergunta minha, mas assim, eu vi que nos últimos tempos, vi muitos casos de famosos, que é o que vem mais à tona, fazendo o processo de desarmonização. Por que gera isso? É insatisfação? Porque teve um exagero, entendeu? E todo exagero, muita gente que fez uma harmonização facial, colocou muito preenchedor, às vezes até quando você vai fazer a própria biometria não, né? Aquela questão da foto, já não, o próprio registro já mudou, a pessoa deu uma boa mudada no rosto e não ficou legal. Então assim, tudo que hoje está indo mais pro natural. Então quanto mais natural, eu gosto que os meus pacientes, vamos lá, quem me conhece já sabe como funciona. Eu gosto que os pacientes, as pessoas perguntem: você tá mais bonito, você tá mais bonita, o que você fez? E não assim, fez botox, fez preenchimento. Fica naquela pergunta, mudou, sabemos que teve talvez um botox, talvez um preenchimento, mas qual foi o procedimento ou os procedimentos realizados? E não sacar de cara, nossa, preencheu o rosto todo, entendeu? Entendi. É basicamente isso. Boa.